Olá, é muito bom ter você aqui. Este é mais um capítulo do livro Mensagens Escolhidas Volume 1, escrito por Ellen Goldwhite. Para você ter acesso ao conteúdo completo deste livro e outras obras desta extraordinária escritora é só acessar as playlists do nosso canal. Diariamente nós publicamos aqui um novo capítulo de uma obra de Ellen White. Para receber a notificação de quando postarmos os próximos capítulos, não se esqueça de inscrever-se neste canal e ativar a notificação do sininho. Se estiver gostando, deixe seu like e compartilhe este conteúdo em seus grupos de WhatsApp. Boa audição! Gratidão! Mensagens Escolhidas, Volume 1, Capítulo 42, A Revelação de Deus. Deus, que disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. 2 Coríntios 4, verso 6. Antes da queda, nenhuma nuvem pousou sobre o espírito de nossos primeiros pais para obscurecer sua clara percepção do caráter de Deus. Estavam perfeitamente conformados com a vontade divina. Como vestes, circundava-os uma linda luz, a luz de Deus. O Senhor visitava o santo par, instruindo-os mediante as obras de suas mãos. A natureza era seu livro. No jardim do Éden, a existência de Deus era demonstrada nos objetos da natureza que o cercavam. Cada árvore do jardim lhes falava. As coisas invisíveis de Deus eram vistas claramente, sendo entendidas pelas coisas criadas, tanto o seu poder eterno como a sua divindade. Romanos 1, verso 20. Mas conquanto seja verdade que Deus podia assim ser discernido na natureza, isto não favorece a afirmação de que depois da queda, um perfeito conhecimento de Deus fosse revelado a Adão e sua posteridade no mundo natural. A natureza podia comunicar suas lições ao homem em sua inocência. A transgressão, porém, trouxe sobre a natureza uma desgraça e interveio entre a natureza e o Deus da natureza. Não tivessem Adão e Eva nunca desobedecido ao seu Criador, tivessem eles permanecido na vereda da perfeita retidão e poderiam ter conhecido e compreendido a Deus. Mas quando ouviram a voz do tentador e pecaram contra Deus, a luz das vestes da inocência celestial se afastou deles. E separados das vestes da inocência, aconchegaram a si as negras vestes da ignorância a respeito de Deus. A clara e perfeita luz que até aí os tinha circundado, tinha iluminado todas as coisas de que se aproximavam, mas privados dessa luz celeste, a posteridade de Adão não pôde por mais tempo reconhecer o caráter de Deus em suas obras criadas. As coisas da natureza que hoje contemplamos dão-nos uma ideia muito pálida da beleza e glória do Éden. Entretanto, o mundo natural, com voz inequívoca, proclama a glória de Deus. Nas coisas da natureza manchadas, como se acham pela maldição do pecado, permanece ainda muita coisa bela. Alguém onipotente, grandioso em bondade, em misericórdia e amor, criou a terra. E esta mesmo em seu estado maculado inculca verdades acerca do hábil artista mestre. Neste livro da natureza que nos é aberto, nas belas e perfumosas flores com seus variados e delicados matizes, Deus nos oferece uma expressão inequívoca de seu amor. Depois da transgressão de Adão, podia Deus ter destruído todo o botão a entreabrir-se e toda a floração. Ou podia ter despojado as flores de seu perfume, tão aprazível ao olfato. Na terra ressequida e maculada pela maldição, no matagal, nos cardos, nos espinheiros, no joio, podemos ler a lei da condenação. Mas na delicada cor e perfume das flores, podemos aprender que Deus ainda nos ama, que sua misericórdia não está inteiramente retirada da terra. A natureza está repleta de lições espirituais para a humanidade. As flores morrem apenas para ressurgir com nova vida, e nisto nos é ensinada a lição da ressurreição. Todos os que amam a Deus florescerão de novo no Éden do alto, mas a natureza não pode ensinar a lição do grande e maravilhoso amor de Deus. Por isso, depois da queda, não foi a natureza o único professor do homem. A fim de que o mundo não permanecesse em trevas em eterna noite espiritual, o Deus da natureza veio ao nosso encontro em Jesus Cristo.
O Filho de Deus veio ao mundo com uma revelação do Pai. Foi ele a luz verdadeira que alumia todo o homem que vem ao mundo. João 1, verso 9. Devemos contemplar a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. 2 Coríntios 4, verso 6. Na pessoa de seu Filho unigênito, o Deus do céu condescendeu em baixar a nossa natureza humana. À pergunta de Tomé, respondeu Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me conhecesseis a mim, também conheceríeis a meu Pai, e já desde agora o conheceis e o tendes visto. Disse-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Disse-lhe Jesus: Estou há tanto tempo convosco, e não me tendes conhecido, Filipe? Quem me vê a mim vê o Pai, e como dizes tu, mostra-nos o Pai. Não crês tu que eu estou no Pai, e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Crede-me que estou no Pai, e o Pai em mim. Crede-me ao menos por causa das mesmas obras. João 14, versos de 6 a 11. A lição mais difícil e humilhante que o homem tem que aprender é a sua própria ineficiência ao confiar na sabedoria humana e o fracasso certo de seus esforços para ler corretamente o livro da natureza. O pecado lhe obscureceu a visão e de si mesmo não pode ele interpretar a natureza sem colocá-la acima de Deus. Não pode discernir nela a Deus ou a Jesus Cristo, ou a quem enviou. Está ele na mesma posição em que se achavam os atenienses, que erguiam seus altares para o culto da natureza. Em pé no Areópago, Paulo apresentou ao povo de Atenas a majestade do Deus vivo, em contraste com o idólatra culto deles. Varões atenienses, disse ele, em tudo vos vejo um tanto supersticiosos, porque passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar em que estava escrito ao Deus desconhecido. Esse, pois, que vós honrais não o conhecendo, é o que eu vos anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens, nem tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa. Pois ele mesmo é quem dá a todos a vida e a respiração e todas as coisas. E de um só fez toda a geração dos homens para habitar sobre toda a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação, para que buscassem ao Senhor se porventura tateando o pudessem achar. Ainda que não está longe de cada um de nós, porque nele vivemos e nos movemos e existimos, como também alguns dos vossos poetas disseram, pois somos também sua geração. Sendo nós, pois, geração de Deus, não havemos de cuidar que a divindade seja semelhante ao ouro ou à prata ou à pedra esculpida por artifício e imaginação dos homens. Atos 17, de 22 a 29. A natureza não é Deus. Os que possuem verdadeiro conhecimento de Deus não se tornarão tão obcecados com as leis da matéria ou as operações da natureza que passem por alto ou se recusem a reconhecer a constante operação de Deus na natureza. A natureza não é Deus, nem jamais foi Deus. A voz da natureza testifica de Deus, mas a natureza não é Deus. Como sua obra criada, ela simplesmente dá testemunho do poder de Deus. A divindade é o autor da natureza. O mundo natural não tem em si poder algum senão que Deus lhe supre. Existe um Deus pessoal, o Pai. Existe um Cristo pessoal, o Filho. E havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Hebreus capítulo 1, versos de 1 a 3. Diz o salmista: os céus manifestam a glória de Deus,
e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Um dia faz declaração a outro dia, e uma noite mostra sabedoria a outra noite. Sem linguagem, sem fala, ouvem-se as suas vozes. Salmo 19, versos de 1 a 3. Podem alguns supor que essas grandes coisas no mundo natural sejam Deus? Não são Deus. Todas essas maravilhas nos céus estão apenas fazendo a obra que lhes é designada. São instrumentos do Senhor. Deus é o superintendente, assim como o Criador de todas as coisas. O ser divino empenha-se em manter as coisas por ele criadas. A própria mão que sustenta as montanhas e as mantém em posição, guia os mundos em sua misteriosa marcha em volta do Sol. Dificilmente se encontra uma operação da natureza a qual a palavra de Deus não faça referência. A palavra declara que Deus faz que o seu sol se levante e que a chuva caia. Mateus 5:45. Ele faz brotar nos montes a erva, ele dá a neve como lã, esparge a geada como cinza. Manda a sua palavra e os faz derreter, faz soprar o vento e correm as águas. Salmo 147, verso 8 e de 16 a 18. Faz subir os vapores das extremidades da terra, faz os relâmpagos para a chuva, tira os ventos dos seus tesouros. Salmo 135, verso 7. Estas palavras da Santa Escritura nada dizem de leis da natureza independentes. Deus fornece a matéria e as propriedades com as quais executar seus planos. Emprega seus instrumentos para que a vegetação cresça. Manda o orvalho e a chuva e o sol para que a relva germine e estenda sobre a terra seu tapete verde. Para que os arbustos e as árvores frutíferas desabrochem os botões e produzam. Não se pode supor que seja posta em ação uma lei para que a semente opere por si mesma, e a folha apareça porque isso tenha que fazer por si mesma. Deus instituiu leis, mas estas são apenas servos pelos quais ele efetua resultados. É pela imediata instrumentalidade de Deus que cada pequenina semente irrompe através da terra e surge para a vida. Cada folha cresce, cada flor desabrocha, pelo poder de Deus. O organismo físico do homem está sob a supervisão de Deus. Não é, porém, como um relógio que seja posto a trabalhar e tenha de prosseguir por si mesmo. O coração pulsa, uma batida sucede à outra. Respiração segue respiração, mas o ser inteiro está sob a supervisão de Deus. Vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. 1 Coríntios 3, verso 9. Em Deus vivemos e nos movemos e existimos. Cada pulsar do coração, cada ato de respirar, são inspiração daquele que soprou nas narinas de Adão o fôlego da vida. A inspiração do Deus sempre presente, o grande eu sou. Os antigos filósofos jactavam-se de seus superiores conhecimentos. Leiamos como entendia a questão o apóstolo inspirado. Dizendo-se sábios, diz ele, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, e das aves e de quadrúpedes e de répteis. Pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador. Romanos 1, versos de 22 a 25. Em sua sabedoria humana não pode o mundo conhecer a Deus. Seus homens sábios reúnem um imperfeito conhecimento de Deus por suas obras criadas, e então em sua loucura exaltam a natureza e as leis da natureza acima do Deus da natureza. Os que não possuem um conhecimento de Deus, mediante a aceitação da revelação que de si mesmo deu em Cristo, esses só obterão um conhecimento imperfeito dele na natureza. E este conhecimento, longe de proporcionar conceitos elevados acerca de Deus e colocar o ser inteiro em conformidade com sua vontade, fará dos homens idólatras. Professando-se sábios, tornar-se-ão loucos. Os que pensam poder obter um conhecimento de Deus à margem de seu representante, a quem a palavra declara ser a expressa imagem da sua pessoa, Hebreus 1, verso 3, terão de tornar-se loucos em sua própria estima antes de ser sábios.
É impossível alcançar um perfeito conhecimento de Deus na natureza tão somente, pois a natureza mesma é imperfeita. Em sua imperfeição não pode representar a Deus, não pode revelar o caráter de Deus em sua perfeição moral. Mas Cristo veio ao mundo como um Salvador pessoal. Representou um Deus pessoal. Como Salvador pessoal, subiu ao alto, e virá de novo, tal qual subiu ao céu, como Salvador pessoal. É Ele a expressa imagem da pessoa do Pai. Nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Colossenses 2, verso 9.